Fala galera, tudo bem? Hoje eu tô aqui para fazer essas marcações com vocês, explicando um pouquinho melhor, tá? Então, sem muita enrolação, já vou fazer isso. Tô aqui no gráfico diário. Aqui, se a gente observar, ó, jogar a marcação de foi aonde ele fez o fechamento da sexta-feira após as notícias do payroll, né? Ah, vocês vão observar que, ó, ele está exatamente nessa regiãozinha aqui. Assim como ele já fez o teste aqui uma outra vez, assim como já testou aqui também novamente, assim como ele fez este teste aqui no sentido contrário, mostrando a região, tá? Isso aqui nós estamos trabalhando com preço. Então percebe que essa é uma boa região para uma possível regiãozinha de pullback, tá? Não vou dizer que é um pullback maravilhoso, grande, mas pode ser um pullback pequeno como uma correção para essa vela de sexta-feira, tá? Isso a gente só vai conseguir confirmar com o mercado aberto. Então aqui a gente só está fazendo uma pré-análise sobre a semana e principalmente sobre a abertura de mercado, tá? Eu já fiz algumas marcações aqui, deixei separado na minha outra tela, justamente para que a gente não fique perdendo muito tempo aqui nesse vídeo aqui, nessa videoaula, tá? Então aqui a primeira coisa que eu vou fazer é essa marcação aqui de um canal descendente, tá? Não, ascendente é quando ele está subindo, descendente é ele descendo. Então eu vou fazer primeiro essa marcação aqui junto com esse fundo. Vou trazer ele até aqui, ó, uma referenciazinha, tá vendo? Vou ajustar ele aqui mais bonitinho ainda, assim como aqui para cima mais bonito. Oh, que isso? Aí. Cara, é muito chato fazer essas marcaçãozinhas aqui. Não sei porque que isso agora tá no automático, mas vamos lá. Bom, então dentro desse canal aqui, a gente pode usar ele como referência, tá? Não vou utilizar ele como confirmação, mas como referência. Então eu vou fazer as minhas marcações aqui, eu já deixei marcado aqui na minha outra tela, então eu vou só jogar aqui para vocês e já vou falar sobre isso. Aqui, aqui, tá? A gente já vai ajustar isso. Aqui e a última. Vou deixar assim. Isso, vou deixar ele assim, tá? Bom, então aqui, se nós voltarmos lá pro diário, a gente vai ver que essas marcações que eu acabei de fazer, ó, ela mostra isso daqui, tá? Aqui mostra uma região que tem compradores, ó. Ele bateu nessa rejeição aqui, ele fez esse movimento de rejeição, tá vendo? Essa vela aqui, essa vela verde. Assim como ele mostrou aqui compradores nessa região, tá? Então, essa região de preço existe compradores, mas eu quero deixar bem atento que aqui, após todo esse movimento, não me parece ser um movimento de retorno para alta. Isso aqui me parece muito mais um movimento de rompimento profundo, tá? Juntando com todas as notícias que a gente tem tido aí sobre principalmente o dólar. Então aqui, com a notícia que nós tivemos na sexta-feira com o payroll, seja lá como você quiser chamar isso, a folha de pagamento dos Estados Unidos, uh, fortalecendo muito a economia do dólar, tá? Eu acredito que nas próximas semanas nós vamos ter o ouro para baixo e o ouro e o dólar para cima, uma valorização do dólar, tá? Principalmente com as últimas notícias que a gente tem tido sobre o fundamentalismo, beleza? Então, este fundo aqui, neste momento, eu vou marcar ele. Não que eu vá trabalhar cegamente apenas com este movimento. Até porque
nós sabemos que o mercado ele é sempre soberano. Então a gente vai trabalhar com a realidade que nós temos agora. Então, por enquanto, eu vou trabalhar com isso, com essa marcação, tá? Isso daqui eu vou deixar essas três linhas porque lá no tempo gráfico menor eu posso ir administrando isso. Então eu já vejo que isso daqui eu posso utilizar como ponto de compra, tá? Esse meio aqui seria como uma caixa de GAN. Se nós colocarmos aqui, ó, perfeitamente os 50% dali, tá vendo? Região de oferta e demanda. Então, eu vou comprar logo que ele entrar na região. Não, eu vou esperar aqui 50% dele aqui dentro da região. Assim eu deixo o meu stop mais barato, a minha compra mais bem posicionada e etc. Tá? Isso é um vídeo para outras aulas, não é para agora. Ah, então eu vou deixar essa marcação, assim como eu já vou marcar as possibilidades de pullback ou até de um retorno para alta aqui. Lembrando, nós estamos falando de H4, então o movimento de alta pode ser curto, principalmente no início da semana. Vamos ver como vai se dar, principalmente a abertura da Ásia, porque ela vai vir com a ressaca da notícia que nós tivemos lá no Nova York da folha de pagamento da sexta-feira, que foi muito bom e etc, tá? Então não vou ficar enchendo muita linguiça aqui não, eu vou mais para as marcações. Então o primeiro ponto que eu posso utilizar aqui como possível pullback seria essa regiãozinha aqui, porque ela foi fundo, tá? Então, o que era suporte se torna resistência, o que era resistência se torna suporte, na maioria das vezes. Assim como eu já vou marcar essa região, tá vendo como tá muito bem definida aqui, ó, não preciso nem ficar olhando muito. Então eu já vou marcar essa região aqui com possibilidade de pullback profundo, tá? Isso, aqui eu deixo em vermelho e aqui eu vou deixar em verde com possibilidade de compra. Beleza? Então tá vendo o fundo pode ser uma possibilidade de pullback para continuar a queda ou retornar para alta, nós já vamos falar sobre isso. Assim como eu vou marcar também essa regiãozinha aqui de cima. Aqui, ó. Para possível movimento de retorno para essa região. Ó, deixar aqui, tá? E aqui, ó. Aqui. Isso, perfeito. Por que aqui? Porque a gente tem essa regiãozinha aqui onde ele se deu à venda. Então aqui pode ter muito vendedor que realizou, ele pode querer retornar para essa região, tá? Assim como, olha aqui o detalhe também aqui, quando ele fez essa queda, teve um respiro e olha como entrou vendedor aqui forte na vela. Então aqui pode ainda ter vendedores, tá? Ó, como ele fez todo esse movimento aqui de novo, ele tentou vender, subiu, mas retornou para a região e aí ele teve essa correçãozinha aqui de vela para justamente ter este movimento forte, onde realizou o mercado, tá? Então essas regiões eu vou deixar elas pré-marcadas aqui, trazer para cá, assim como eu vou marcar essa região aqui também de possibilidade de venda. Já vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui, tá? Beleza? Beleza. Então aqui eu já vou deixar minhas marcações. Aqui eu vou deixar como interesse do mercado, tá? Como possibilidade de retorno, possibilidade. Aqui eu vou deixar como uma resistência, tá? De possibilidade de pullback, justamente por conta deste fundo aqui. E obviamente aqui eu vou deixar como suporte, sem muito segredo. Então o mercado ele pode querer sim vir para cá
buscar essa liquidez que temos aqui no fundo ou até um pouco mais profundo aqui antes de querer subir, antes de querer fazer essa correção. Então nós podemos ter isso daqui, ó. Tá? Isso aqui é uma possibilidade. Ou até ele voltar, romper isso daqui e vir até aqui em cima para buscar o interesse do mercado que seria na região onde foi vendedora. Tudo bem? Então, por enquanto, não vou trabalhar com regiões aqui para cima. Por enquanto, eu não tenho bola de cristal, não tenho como prever. Então, isso daqui a gente vai confirmar com a semana. Tudo bem? Então, essa daqui é a primeira análise para a semana, principalmente para a abertura de mercado. Fechou? Então, por que também essa possibilidade? Olha aqui, se nós formos jogar uma Fibonacci aqui, por exemplo, a gente vai pegar o ponto vendedor, a força vendedora, assim como o fundo onde ele formou até agora. Ao contrário. Aí, o zero é para cá, onde deu o início, e o 100% é no fundo onde ele foi buscar. Então a gente pode ter um retorno para essas regiões aqui, região que nós consideramos como uma região de ouro no sentido de correção, tá? Eu gostei muito dessa regiãozinha aqui, ó. Essa regiãozinha aqui muito me interessa, viu? Mas isso daqui é onde fica mais interessante, que é justamente onde eu fiz a marcação para vocês aqui, ó. Tá? Essa região é a mais interessante, onde ele pode fazer um movimento de pullbackzinho aqui para continuar a descer ou até segurar. Quer ver se nós jogarmos aqui, ó, no M5, ó. Então, essa regiãozinha aqui é onde ele pode segurar, onde ele pode ficar aqui brincando um pouco antes de fazer algum tipo de movimento para alta ou até dar continuidade na venda. Por que que eu falo sobre a venda? Porque também temos aqui, ó, vou colocar no diário. E aí eu vou ligar aqui a, as- a liquidez, tá? E eu vejo uma grande liquidez aqui no fundo, ó. Principalmente essa regiãozinha aqui, tá vendo? E é uma grande região de possível pullback também, ó. Tá vendo? Tá muito bonita essa região. Foi onde ele teve força para jogar para cima e fazer o rompimento de onde ele tinha feito topo. Então aqui ele teve força compradora, tá vendo? Então aqui eu acho muito interessante. Então eu vou deixar essa marcação dessa região também, onde ele pode só bater e retornar. Aqui a gente já começa a criar estratégias, porque se ele vier fazer um toque nessa região aqui onde eu marquei, ele pode vir, inclusive, e caso ele venha nessa região e faça um pullback principalmente de rejeição, se ele desce até aqui, faz uma rejeição aqui, principalmente no H4 ou lá no diário, pode me mostrar uma força de reversão. E aí eu entro comprado para um take mais longo, para fazer até, quem sabe, um holding, tá? E aí eu vou criando estratégias, mas eu não consigo fazer isso, por exemplo, com o mercado fechado. Eu consigo fazer isso com o mercado aberto, justamente tendo confirmações. É por isso que agora é só uma análise pré-mercado. Então eu gosto de frisar isso. Não esperem que isso possa bater 100%, mas são regiões pré-definidas, justamente para você ter um alinhamento e te ajudar nas suas operações com referência, tá? Obviamente que isso aqui a gente precisa de confirmações na semana, nos movimentos, nas decisões do mercado e os pontos de interesse. Assim como eu utilizo bastante esse indicador aqui que me mostra a abertura e fechamento de cada sessão do mercado. Isso aqui me ajuda muito e eu vou trazer para vocês, tá? Isso aqui se chama Q-Zone,
Tá vendo? Abertura de Nova York, de Londres, Tóquio. Isso aqui eu utilizo muito, principalmente no meu dia a dia, para o day trade. Principalmente para pegar reversão de mercado, para pegar liquidez. E isso eu só vou conseguir mostrar para vocês com o mercado aberto. Aí, como eu falei para vocês, para a gente ter ir confirmando as regiões, tá? Mas por enquanto eu vou deixar só essas aqui para vocês. Vou deixar depois um print lá no canal do Telegram, no canal gratuito. Se você ainda não faz parte, corre para lá, porque é de forma gratuita e eu deixo sempre lá as minhas análises, assim como vou conversando, vou passando notícias de forma totalmente gratuita. Fechou? Então, obrigado. Deixa o like, se inscreve no canal.